Bem, turminha, vamos lá continuar com nossa aulinha de história. Nós paramos ainda na ditadura militar, nos atos institucionais, né, que tinham o papel de consolidar as novas regras ditatoriais dos militares. Mas diante disso, o povo estava muito descontente e o governo ainda assim continuava a reprimi-lo. Não deixem de acompanhar junto com a Pro aí, a partir da página 447, tá certo? Como a gente tinha visto, estava sendo cassado mandatos, havendo prisões, censuras, né, à imprensa, aos meios de comunicação. Isso era algo que já estava se tornando comum em nosso país. Só que começou a surgir movimentos opositores que protestavam contra essas medidas tão ditatoriais do nosso governo. Aí embaixo vocês podem ver uma passeata chamada Passeata dos 100 Mil, que foi um protesto que reuniu vários artistas de teatro e que manifestaram contra, né, essa repressão do governo aos meios de comunicação no Rio de Janeiro. Vamos lá para a página 448, que aí o governo começou a agir para poder tentar acabar com esses protestos, criando assim algumas instituições. Tem aqui o nome de duas: DOI-CODE, que era o Departamento de Operação e Informação do Centro de Operações de Defesa, tá? E o DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social. Esses órgãos identificavam as pessoas, criavam arquivos, guardavam as informações, principalmente sobre as atividades artísticas, intelectuais e políticas que eram contra o regime militar, tá? Já o DOPS, esse daí que fazia esse papel era o DOI. O DOPS reprimia ações políticas contrárias ao governo. Bem, além de sofrer censura, houve também torturas que a prof está falando em questões físicas mesmo, tá? Prisões para qualquer pessoa que cometesse algum ato que viesse de encontro às regras dos militares dessa ditadura. Como a gente já falou, houve bastante exílio, pessoas que foram retiradas do nosso país, tá? É interessante ler aí um parágrafo que fala sobre hoje, que na atualidade esses acontecimentos são motivos de estudos, investigações por parte de instituições que trabalham pela preservação dos direitos humanos e das memórias históricas. Então dá para notar que naquela época quase não se ouvia falar, não se existia direitos humanos, né? Porque estávamos vivendo numa ditadura muito cruel militar. Ainda durante essa ditadura, o governo foi sofrendo desgastes e aí surgiu uma enorme crise econômica e fortalecimento das contestações contra esse regime. O povo insatisfeito refletiu isso por meio de eleições parlamentares em 1974, que aumentou o número de deputados e senadores de oposição ao governo que estava eleito no Congresso Nacional. A solução encontrada pelos militares, né, foi permitir isso de forma lenta, tá? Se abriu, foi uma abertura política de forma lenta, eles permitiram isso, permitiram que aumentasse o número de deputados e senadores, né, no Congresso Nacional que eram opositores ao regime deles. Bom, aí entre 1979 a 1985, a censura passou a ser menor, aqui diz assim, mais branda. Novos partidos foram criados, lembra que a gente só estava com aqueles dois, né? MDB e o Arena.
o Brasil começou a avançar politicamente com a anistia, ou seja, tem aí do ladinho no vocabulário, para quem não sabe o que significa, é o perdão concedido pelo Poder Legislativo, em que ficam extintas as consequências de um crime e qualquer processo referente a ele. Bem, a sociedade gritava, bradava, a sociedade brasileira, pelo fim da ditadura, tá certo? E aí que surge, então, lá na página 450, um movimento conhecido como Diretas Já, tá? Durante anos, como a Pro acabou de dizer, o povo pressionou o governo por fim dessa ditadura militar e exigindo o direito de escolher o seu governante por meio do voto. Essa negociação para redemocratizar o nosso país foi bem demorada. Em 1982, a população pôde escolher seus candidatos para governos estaduais, mas ainda não para presidente. Nesse contexto, o povo passou a exigir também o direito de escolher, por meio do voto, o seu presidente da República. E aí esse movimento ficou conhecido com o nome de Diretas Já. Um movimento em que o povo buscou escolher o seu presidente por meio do voto direto, tá? Mesmo com esse forte apelo da população, a eleição para presidente com voto direto não aconteceu. A escolha do presidente foi decidida ainda, nesse momento aí, por membros do Congresso Nacional. E lá em 1985, Tancredo Neves, candidato de oposição, foi eleito como o primeiro presidente civil após esse regime ditatorial. Tá? Espero que vocês tenham compreendido o assunto, acompanhado, porque é muito importante nossa leitura e interpretação, né? Ainda mais nessa disciplina História. E a gente vai continuar com a nossa aula, aprimorando nossos conhecimentos na nossa salinha virtual e até a próxima aula de História.